Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação com o Jogo Aberto, com o Renato Afani comentando tudo sobre a chegada de Jorginho e também mais um reforço que pode pintar no Flamengo aí, que está sendo negociado, né? Avançou na negociação, que é Jorge Carrascal. Vai falar um pouco nesse vídeo aqui sobre ele também. Então assista ao final do Pernal sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Quero falar de Copa do Mundo de clubes da FIFA. O Fluminense já viaja hoje. O Flamengo tá de olho em Jorginho chegando como reforço do clube. Ai, ai, ai. Tudo isso e muito mais agora, um giro carioca. Demorou, mas finalmente o ítalo-brasileiro Jorginho desembarcou no Rio de Janeiro e se tornou o primeiro reforço do Flamengo nesta janela de transferências. O ex-jogador do Arsenal assinou com o rubro-negro por 3 temporadas e foi recebido por alguns torcedores nesta manhã no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Além de Jorginho, o Flamengo segue no mercado em busca de novas contratações. A bola da vez é o meia colombiano Jorge Carrascal. Ele pertence ao Dínamo de Moscou da Rússia e as negociações já estão em andamento. Aos 27 anos, Carrascal pode atuar em diversas faixas do meio-campo, incluindo a posição do uruguaio de Arrascaeta. O time russo deseja uma proposta na casa dos 15 milhões de euros, mas a primeira oferta rubro-negra gira em torno de 12 milhões de euros. Vale destacar que o time brasileiro tem apenas até a próxima terça-feira para inscrever novos jogadores para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o que significa uma corrida contra o tempo. Para mim, um elenco ideal tem que ter 25 jogadores. Com certeza, nessas janelas, né, de transferências, chegarão peças para reforçar. Já o Fluminense É um jogador muito celebrado na Europa, estava no futebol inglês, tem um belo currículo e agora chegando no Flamengo. O quanto ele acrescenta para esse time? Vocês imaginam que ele possa jogar com a Arrascaeta, substituir o Arrascaeta, de repente jogar um pouco mais recuado? Qual seria a função correta para ele, hein, Ronaldão? Rapaz, tô aqui pensando com a cabeça do Felipe, né, velho? Falou, pô, se esse esquema aqui não der certo com 15 minutos, eu posso mudar o jogo todo com outros jogadores e com peças espetaculares. Aí é o que vai acontecer. Ele pode recuar um pouquinho mais o Jorginho, espetar com o Pedro ali, ou encostando junto com a Arrascaeta. Ele pode fazer uma diferença enorme aí com o time dele, do começo ao final do jogo, né? Ele pode mudar a postura da equipe, colocando todo mundo pro ataque em 10 minutos, nem isso. E não caindo, né, o ritmo, a qualidade da equipe, ritmo. Não. Ah, esse é só meu adversário na Libertadores. Então, que e até a Libertadores, chato. você imagina só o que não vai estar esse time do Flamengo. aí, Não quero imaginar, é nada. E aí você pode montar ali, sei lá, um quarteto, né, com o Pulgar, que fica à frente da zaga, Gerson, Solta ele e todo Arrascaeta. Aí sai o De La Cruz do Vou time? soltar os pitbull. Você tira o De La Cruz do time? Olha, a questão é a seguinte, se o Felipe autorizou a contratação, ele tem um plano. Mas, gente, a temporada é muito longa. O Flamengo está disputando todas as competições. É um time que ele tem diversas frentes, ele tem que ter elenco. Ele não está pensando, nós podemos pensar em, vai ser titular, não vai, qual é a posição ideal. Mas o Felipe está pensando em rechear ainda mais esse grupo que é muito bom. Até porque o Arrascaeta, às vezes, tem lesões, né, que acaba atrapalhando ele na sequência. E também a questão do Jorginho, a adaptação ao futebol brasileiro, né, Renata? A quantidade de jogos. Ele, de repente, não vai conseguir ter uma sequência de jogos assim como os brasileiros aqui é acostumado a jogar. Então, de repente, como você falou, priorizar o elenco. Então, o Flamengo tem 2 times aí que pode colocar um no Brasileiro, um na Libertadores. Esse assunto já me deu calafrios, vou mudar rapidinho para o basquete. Agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dínamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião. Está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal. Flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade.
um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E, segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dinamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dinamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo, caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dinamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus. Ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dinamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, tá esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nada, nadinha, sem vocês que me seguem aqui no canal Vene Casagrande. Também se prepara para o Mundial é o Flamengo e o Fluminense. Detalhes finais. O Flamengo segue se preparando para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O técnico Felipe Luiz ainda não pode contar com todo o elenco rubro-negro. Isso porque o atual período ainda é de data FIFA. Na próxima semana, a expectativa é que o comandante rubro-negro possa ter todos os jogadores que estão disponíveis à sua disposição. Fora das 4 linhas, a diretoria do Flamengo segue em busca de reforços. A situação do Jorginho, por exemplo, já está fechada, já foi acertada. Ele, inclusive,
desembarca no Rio de Janeiro nesta madrugada, mas a direção rubro-negra não vai parar apenas no ex-jogador do Arsenal da Inglaterra. Um dos nomes que ganhou força nas últimas horas é do meio-campista colombiano Jorge Carrascal. Ele tem 27 anos e pertence ao Dínamo de Moscou da Rússia. De acordo com informações apuradas pela nossa reportagem, o estágio da negociação é considerado avançado. Carrascal chegaria já para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Só que para isso acontecer, o Flamengo vai precisar correr para sacramentar esta negociação. Isso porque o prazo de inscrição de novos jogadores para a competição continental se encerra na próxima terça-feira. Além disso, vale destacar também que o Flamengo segue no mercado em busca de outros reforços, não apenas para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, como também para a temporada de 2025. Tem também uma notícia trazida primeiramente lá na imprensa colombiana, né? A repórter Salomé Farjado foi a primeira a falar sobre essa situação da negociação do Carrascal com o Flamengo, e aí eu fui atrás e consegui confirmar a informação, tá? A negociação ela está em curso já tem alguns dias. Uma pessoa de muita confiança, uma pessoa que está muito perto de toda essa negociação, me confirmou e me passou algumas situações. Essa pessoa me passou que estão trabalhando nessa situação já tem alguns dias, que ainda não tem nada definido, pelo que essa pessoa me falou, mas a negociação está em curso, tá? O Flamengo enxerga, pelo que essa pessoa me falou, tá? O Flamengo enxerga no Carrascal um substituto para o Arrascaeta, uma peça que vai substituir o Arrascaeta ali no meio-campo, um jogador que pode jogar como o meia-campista, o camisa 10, né? Apesar dele ser um cara que joga muito pelas pontas, mas ele joga de fora para dentro, como o Arrascaeta, por exemplo, jogava, e em 2019 o Arrascaeta jogou da esquerda pelo meio no Flamengo, e o Felipe Luiz gosta muito também do Arrascaeta jogando assim. Então é um jogador que eles acreditam que tem lastro aí, tem 27 anos, tem lastro para jogar no Flamengo em grande nível por 4, 5 temporadas, enfim. E aí estão conversando. A informação que eu tenho é que, inicialmente, a pedida do Dínamo foi de cerca de 15 milhões de euros. O Flamengo ofereceu menos que isso, tá? Não me passaram ainda quanto o Flamengo ofereceu, mas me passaram que o Flamengo ofereceu um pouco menos que isso, e as conversas elas estão em andamento. O Flamengo tem certo otimismo para concretizar essa negociação, porque o jogador vê com muito bons olhos uma vinda para o Flamengo neste momento, tá? Essa é uma informação importante, porque assim, tem o jogador vê como interessante esse projeto do Flamengo, foi o que me passaram, e é um jogador que foi procurado várias vezes já por vários times aqui no futebol brasileiro. O Garoni vai lembrar, na época até eu trouxe a informação, acompanhei muito bem essa situação do interesse do Vasco no Carrascal. O Vasco chegou a fazer uma proposta, não conseguiu contratar o Carrascal. O Internacional já tentou contratar, o Atlético Paranaense já tentou contratar. No início do ano, o Corinthians fez uma sondagem para saber como é que estava a situação, escutou na época que o Dínamo queria cerca de 14 milhões de euros, e aí acabou não levando à frente porque não tinha dinheiro para investir nessa contratação. Mas, assim, vários clubes realmente do futebol brasileiro já tentaram contratar o Carrascal em 2023, tá? Eu tenho informação de que ele chegou a ser oferecido ao Flamengo em 2023, mas na ocasião a diretoria não demonstrou interesse. Naquela época, os valores dele estavam bem mais baixos. Naquela época, o valor dele estava bem mais baixo do que hoje, tá? Mas é um jogador que está sempre no radar dos clubes brasileiros. O Raíza, tanto é que aparece, né? 7 milhões de euros no Transfer Market, né? Ainda não está nem atualizado no Transfer Market. Aparece 7 milhões de euros. Ele subiu muito, então, né? Aquilo ali do Transfer Market, né? Não é o valor real que o clube pede. Né? É um valor estimativo de mercado, mas eu digo... O Transfer Market faz, tá? Mas só que, assim, em relação ao Carrascal, existem algumas situações que é preciso destacar. O Dínamo pagou... A informação que eu tenho é que o Dínamo pagou 6 milhões de euros mais 2 em bônus.
por metas que fossem atingidas, tá? E aí tem uma outra situação também, Papa. O River Plate ainda tem direito a uma quantia sobre o Carrascal, tá? Eu só não sei te dizer se é 25% de mais-valia ou 25% dos direitos econômicos dele. Mas eu sei, até na época que o Vasco estava tentando a contratação dele, o Vasco estava tentando comprar 50%, porque os outros 50% ainda estavam nas mãos do River. E ao longo dessas negociações do Carrascal, quando ele sai para o CSKA e vai para o Dínamo, né, teve ali uma situação com o River Plate, não sei se eu acho que o CSKA chegou a adquirir mais 25%, e aí o River ficou com ou ficou com 25% ou é 25% de mais-valia. Mas ainda tem um valor aí que vai, em caso de uma transferência, vai pingar na conta do River Plate, tá? Então, assim, ele é um jogador... É bom trazer para o torcedor que o que está ali no Transfer Market não é o que o clube pediu, né? Não é o que o clube entende que vale, etc. É uma estimativa que a própria galera ali de dentro do Transfer Market faz de acordo com os cálculos dele. É como se nós... É algo nem meio são que aberto, especializados. É como se nós aqui discutíssemos. Eu acho que esse jogador vale tanto. A questão não é o que a gente acha, né? Sempre a questão é que o clube deseja. Óbvio que num primeiro momento o clube vai colocar um valor muito acima, porque você começa a negociar e tenta diminuir aí esse valor. A informação que eu tenho é que o Flamengo ofereceu menos que esses 15 milhões de euros que o Dínamo está pedindo, mas que não foi também tão longe, tão distante desses 15 milhões de euros. A gente está acompanhando, está apurando para trazer mais detalhes aí para o torcedor ao longo dos próximos dias. Eu tenho só uma conclusão que o Flamengo... Eu queria ouvir até a opinião do Garoni, que conhece muito dos jogadores. Eu conversei com o Orlando Berrio, ainda agora, ex-atacante do Flamengo colombiano. É da mesma cidade que ele, né? Como é que é o nome lá? Aquela cidade ali. Cara, eu fui para Barranquilla, eu passei por lá, cara. Berrio falou ainda agora comigo. Cartagena, exatamente. Que dizem que é lindo, né? É lindo, já fui lá. Então, quando vai para Barranquilla, você tem como ir ali conhecer Cartagena, é bem perto. Então o Orlando Berrio falou que é um jogador, cara, um drible absurdo, um jogador assim muito bom assim na questão de entrega, sabe? Ele falou que é um jogador que é aquele cara que você pode esperar que ele vai lutar até o fim, um jogador de muito drible, talvez melhor no drible e na entrega do que na finalização, mas que é um jogador que tem muita assistência, muita finalização também, muitos gols. Agora, com relação à situação do atleta, o que me falaram é que não tem assim um histórico muito grande assim de lesões, tá? Então eu acho que pode ser interessante. Agora, o Garoni, o que você tem a dizer sobre o Jorge Carrascal? Então, eu acabei analisei bastante ele, porque o Vasco em 2023 tentou a contratação dele e foi no momento que ele estava em alta no CSKA e aí ele acabou indo para o Dínamo naquele momento. Ele jogava de ponta esquerda naquela época. Ele tem jogado, na verdade... Ele joga dos dois lados, né? Ele joga dos dois lados. Ele acho que a gente pode dizer que é um todo-campista. Ele pode jogar aberto na esquerda, na direita. Nos últimos jogos da seleção colombiana, ele tem entrado na vaga do Arias pela direita. Tem jogado Luiz Dias, o Rames Rodrigues centralizado e ele na outra ponta. Então é um jogador que pode jogar ali qualquer uma das duas beiradas. Em 2023, quando o Vasco tentou ele estava no CSKA e deu o salto para o Dínamo. O que é isso? Gema? Foi o maior driblador da Liga Russa. Então bate muito com o que o Berrio falou, né, sobre a questão do drible dele. E ele foi meio que aprimorando isso, porque ele é um jogador que tem essa capacidade no drible, mas ele tem um controle de bola muito bom. Não é aquele pontinha, a gente costuma falar pontinha burro, né? Que é o cara que dribla e acaba errando o passe, acaba, às vezes, perdendo uma bola simples. Ele consegue funcionar como organizador de meio de campo. O último jogo dele como titular da seleção colombiana foi contra a Espanha, se eu não estou enganado, em 2024, início de 2024, um amistoso, jogando centralizado na vaga do Rames. Jogou ele, Luiz Dias e o próprio Arias, e aí você tinha trocas de posições. Ali foi até no melhor momento da Colômbia, nesse último ano da Colômbia, que chegou a vencer o Brasil, se não me engano, 2 vezes nessa sequência aí, e era o momento que o Carrascal estava sendo titular do time. É um bom jogador, realmente não é um ponta ou um meia de muitos gols, mas é um driblador, e você falou do comentário do Berrio, eu tinha até anotado aqui que eu fui puxar alguns dados. Entre os maiores dribladores da Liga Russa, ele é o segundo que mais tem desarmes.
Ele está no top 10 de dribladores da Liga Russa, esteve, né, nessa última temporada, e entre os maiores dribladores, ele é também um dos jogadores que mais desarmam. E entre os maiores passadores, Mas é bom ele também está no top Garone, 15. Sim. Que só te interromper rapidinho, porque é bom destacar que, apesar disso, né, ele não é um jogador que marca. Aliás, essa é uma das críticas em relação ao Carrascal por onde ele passou. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas na Rússia, né, e é uma crítica do atual treinador em relação a ele, que não é um jogador muito comprometido com a marcação, tá? Apesar desses números, inclusive eu vou até pesquisar aqui, que eu vi esses números dele em relação aos desarmes, em comparação com os desarmes de jogadores do Flamengo. E existe uma distância muito grande. Pode continuar falando dele aí, que eu vou procurar aqui para ver se eu consigo trazer para a galera. Porque assim, se você for comparar, é que são formas de jogar diferentes também, né? Se você for puxar para a forma que joga o Flamengo, onde os homens de frente pressionam, não necessariamente é a forma de jogar lá na Rússia, né? Que realmente o ritmo na Rússia é diferente. A gente vê que o ritmo lá é mais cadenciado. Dificilmente os times jogam fazendo essa pressão mais alta. Então o Carrascal acaba sendo esse cara que não pressiona ali o tempo todo. Mas no comparativo, dentro da Liga Russa, se a gente for olhar, obviamente ele não tem o volume de desarme que tem um volante, que tem um lateral, por exemplo. Mas entre os jogadores de construção, ele é top 2, ele é o segundo com mais desarmes entre os principais dribladores e o terceiro entre os jogadores que têm mais passes decisivos no campeonato. Então tem um equilíbrio um pouco maior disso. Eu não acho que ele seja um cara que não marca, não. Até na seleção colombiana, quando ele estava sendo titular, ele era um cara que combatia bastante ali no meio de campo. Não é o Gerson, por exemplo, né? Não é um cara que vai fazer um segundo homem ali de meio de campo, tendo aquela competitividade que o Gerson tem. Mas acho que para jogador de beirada, ele é um cara, talvez não um cara para fazer uma recomposição até o fundo, né? Marcando num bloco mais baixo, mas é um cara exatamente para o que joga normalmente o Felipe Luiz, numa pressão pós-perda ali mais próxima. Então acho que ele tem mais dificuldade na recomposição, de voltar para marcar no bloco mais baixo, do que realmente na combatividade logo após a perda da posse. Mas enfim, acho que é um jogador que o peso principal é o com-bola dele, que é um jogador habilidoso, é um cara de construção de jogada, desse drible principalmente, mas realmente não é um ponta artilheiro. A gente já debateu aqui, até em outros momentos, né, sobre o Flamengo, né, de faltar talvez alguém para dividir a responsabilidade com o Pedro, com o Bruno Henrique, desses pontas marcando mais gols. A temporada mais artilheira do Carrascal foi essa, com 8 gols, né? Então não é um volume altíssimo assim de gols também. Legal, quer completar alguma coisa? Só mostrar um negócio pra Raíza rápido. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Espero que vocês tenham gostado. Falando um pouquinho aí sobre a chegada de Jorginho no Flamengo, que chegou hoje, né? Ele vai se apresentar, né? Para fazer um exame, conhecer o elenco. E provavelmente amanhã ele talvez tenha um treino ali com a equipe ali, né? Treinar com a bola. No primeiro treino dele no Mengão. Mas o Flamengo não para por aí. Vem a contratação aí de Jorge Carrascal, né? O Flamengo já avançou nessas tratativas, deu ali o valor que ele pretende contratar esse jogador. E com isso, né, o Flamengo vai atrás de mais um reforço que pode chegar aí, né, nessa janela aí do Mundial de Clubes, né? Então pode chegar agora ou durante, né? Então o Flamengo vai correr atrás, e esse jogador é um jogador que vem sendo sondado aí por muitos times brasileiros, e agora o Flamengo vai lá e tenta trazer esse jogador que pode ser o substituto aí de Arrascaeta, né? Um jogador aí fenomenal. Dê sua opinião aí se você gostou, galera, e você quer esse jogador no Flamengo, você apoia, né? E se a gente ver essa imagem aí, dá pra ver que ele vai ser muito amigo de quem? Ayrton Lucas, né? Que também ele tem um beijinho aí no pescoço, então dois jogadores do Flamengo que tem o beijinho no pescoço, então pode ser uma dupla muito boa aí, esses dois jogadores. Dê sua opinião pra gente aqui, galera, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.